Ser aprovado no CFP é muito difícil? Eu sou o professor Rafael Toro e eu tenho 3 respostas para você sobre essa pergunta de milhões. A primeira é uma resposta curta, a segunda é uma elaborada e a terceira é a animadora. Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. A resposta curta é sim, a prova do CFP é difícil de verdade. Agora, nas respostas elaborada e na resposta animadora, eu vou te contar que é difícil sim, mas principalmente que difícil não é impossível. Mas antes de eu te contar ela, olha só, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque aqui na Academia Rafael Toro tem muito conteúdo para a tua carreira profissional de verdade. Mas Toro, tu falou que é difícil, mas não é impossível. Qual é essa resposta elaborada? É o seguinte, ó, o CFP, de verdade, ele é difícil. A gente considera o CFP o nosso 4º nível dentro do mercado financeiro. Quais são os outros níveis? A CPA 10 a gente equipara muito com o ensino fundamental. A CPA 20, que é o nosso 2º nível, como se fosse o ensino médio, né? Que é mais difícil, né? Mas também está dentro daquela parte onde você ainda é um adolescente. Depois nós vemos o 3º nível, que é a CEA de especialista em investimentos, que é como se fosse uma graduação. O CFP, que é o nosso 4º nível, é como se fosse um mestrado. O mercado financeiro enxerga disso, né? E só por essa ordem você percebe que é difícil. Mas qual que é o detalhe? Muitas pessoas no Brasil têm mestrado, ou seja, é difícil, mas não é impossível. Você precisa se dedicar para conquistar. Mas o que tem de tão difícil assim nessa preparação para o CFP? É que diferente de uma outra certificação, o CFP não tem um conteúdo assim direcional, assim bem retinho. Nossa, é matemática, eu sou bom de matemática, eu vou passar. Nossa, é uma prova de história, eu sou bom em história, eu vou passar. Nossa, é uma prova de direito, eu sou bom de direito e eu vou passar. O CFP não é isso. O CFP você se transforma num multi-especialista. O que quer dizer com isso? Você vai ter que saber sobre planejamento financeiro, economia, sistema financeiro, matemática, uma parte que a gente chama de códigos de ética, né? Meu Deus, ética é difícil? É que ética é muita leitura. A gente não vai falar sobre Platão, filosofia, nada disso, mas ela tem que ter uma interpretação, muitas regrinhas. A segunda prova é uma prova chamada de gestão de ativos, onde vai falar sobre renda fixa, renda variável, fundos de investimentos e investimentos no exterior, gestão de carteiras, risco. Tá, turma, parece muito com aquela parte da prova número 1 de economia, de matemática. Pois então, na prova número 1, né, que é a parte que a gente chama de planejamento financeiro e ética, ela envolve muito essa parte da leitura e é um pouco diferente dessa parte prática dos investimentos. Então, se você é bom em matemática e investimentos, você se dá muito bem no módulo 2, mas isso não quer dizer que você vai se dar bem no módulo 1, porque eles são complementares, mas elas não são iguais. Já na prova número 3, a gente fala sobre o direito previdenciário. Existe um pouco de cálculo, então quem tem facilidade em cálculo pode acertar os cálculos de previdência privada. E a leitura do direito? Como é que funciona isso? Perceba que é um outro tipo de aprendizado, é um outro tipo de conhecimento. E nós temos a prova número 4, que é a prova de seguros, exatamente. Só que o que envolve em seguros? É o direito do seguro. De novo, uma prova de direito, que não tem muito a ver com a parte de matemática, quem é formado em engenharia, por exemplo, né? Então são habilidades, conhecimentos que são diferentes. Por isso a gente chama de multi-especialista. Uma outra prova, que por exemplo, que é o CFA, que é uma prova em inglês, de muita parte de investimentos, e a dificuldade é essa parte de ser uma prova totalmente em inglês, ela não tem a dificuldade de ter muitos conteúdos diversos, porque normalmente ela é uma prova direcionada para investimentos. Quem é bom em matemática vai bem nessa prova. Mas e aí, como é que fica na parte se a pessoa não é boa em direito e é boa em matemática? Talvez passe no CFA, mas talvez não passe no CFP, porque a prova número 5 e número 6 são provas de direito. Uma delas que a gente chama de direito tributário, que é a parte de planejamento fiscal, e a outra que a gente chama de direito de família, que é o planejamento sucessório. Então a gente fala sobre a Constituição Federal, o Código Civil, e não tem nada a ver aqui com a parte de economia e de análise de projetos, fundamentos de finanças, os AHP, nada disso.
Por isso que a prova do CFP ela acaba sendo uma prova difícil, mas ela não é impossível. Porque nós temos muitos alunos que estudam, se dedicam aqui dentro do nosso curso 2, 3 meses e conseguem vencer essas barreiras. Porque a gente consegue preparar eles para todos esses conteúdos que são difíceis, mas não são impossíveis. Mas, Touro, por que a prova do CFP é difícil e não impossível e não seja uma resposta tão curta? Agora vem a elaborada, porque o CFP você se transforma num multi-especialistas. São muitos conteúdos. Você precisa saber sobre economia, sobre finanças, análise de projetos, investimentos, previdência, direito do seguro, direito tributário, direito sucessório. Então são muitas áreas. Então você pode ser formado em contabilidade, mas talvez você não saiba direito. Você pode ser engenheiro e não saiba direito. Talvez você seja formado em direito, mas não sabe a parte da matemática. Então eles são muitos conteúdos e isso que faz com que a prova seja tão difícil assim, porque você tem que ter um raciocínio linkando todas essas áreas. E olha só um grande detalhe aqui, você não faz uma prova por dia, faz todas as provas no mesmo dia, são 7 horas de prova. Isso deixa a prova num nível mais difícil ainda. Só você ter uma comparação, lá no Enem, antes era um final de semana e o órgão responsável viu que era melhor fazer em 2 finais de semana. O CFP é tudo no mesmo dia, das 9 às 6 da tarde. E agora a resposta número 3, que é difícil, mas não é impossível, que é animadora. Olha só, o CFP é possível sim. Eu passei há mais de 7 anos nessa prova, né? Já acompanhei milhares de pessoas fazendo esse exame. E acredite, mais de 50% das pessoas aprovadas no CFP foram alunos dos professores da Academia Rafael Touro. Então eu te afirmo que essa prova não é impossível, ela é possível, mas ela é difícil. Como eu lhe falei, você vai estar acessando uma certificação lá do nível do mestrado, o 4º nível, muitas vezes considerado como se fosse um doutorado do mercado financeiro. E os nossos alunos têm conseguido se preparar para essa certificação em 60 dias, 2, 3 meses, né? Então, com uma dedicação, com uma metodologia, é possível sim ser aprovado nessa certificação tão requisitada, uma certificação internacional. Então, se o teu sonho é ter essa certificação CFP, você precisa fazer 2 coisas. A primeira delas é se inscrever no canal. A segunda delas é estudar aqui com a Academia Rafael Touro.